Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês, espero que estejam bem, felizes, alegres, contentes, radiantes e saltitantes. E eu quero abrir esse culto que vamos prestar ao Senhor com o Salmo 108, que eu já li outro dia, mas eu quero ler de novo, porque eu gosto dele. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Faremos proezas em nome do Senhor, e o nosso coração deve estar firme na sua presença. Vamos cantar, nós vamos adorar seu nome. Ó.
inundados por tua glória, provar da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Abençoa este culto, abençoa a palavra que será ministrada. Abençoe, Senhor, cada irmão que ouvir essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Eu creio que agora deve ser a noite já. Então, boa noite a todos. Boa noite para você que está em casa aí. Gostaria de falar que é um prazer mais uma vez estar aqui trazendo uma palavra que possa vir de encontro ao teu coração. E um pouco antes de trazer essa palavra, estava aqui e o Senhor me tocou em ler um versículo. O Senhor colocou no meu coração. Então eu vou ler, está em Salmo 46, 10, que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Glória a Deus. Então eu estava aqui na meditação, esperando para começar a trazer a palavra de Deus. O Senhor trouxe esse versículo ao meu coração, creio que sirva para alguém. Então oremos. Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome em toda a tua plenitude, em toda a tua majestade, ó Pai Santo. Quero dizer que é um prazer estar aqui, ó Pai Santo, honrando e bendizendo o teu santo nome, ó Pai, trazendo uma palavra, ó Pai, que possa estar indo de encontro ao coração de várias pessoas, ó Pai Santo, que possa trazer um pouco de refrigério, ó Pai, um pouco de direção, ó Pai Santo, segundo e mediante a tua palavra, Pai. É o que eu peço, Pai. Peço que o teu Espírito Santo vá abrindo corações, vá quebrando barreiras, vá já preparando o povo para receber, já vai enchendo com a tua unção, Pai. É o que eu peço no santo nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra, na realidade são alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração nessa semana aí. Como diz, eu vou pegar aqui a fala do pastor de Cran, as bicadinhas do pastor de Cran. Então isso é muito interessante, que o Senhor vai falando de pouco e vamos chegar a acho que é denominador comum. Meu Deus, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Abacuque 2, 4. Só vou ler a parte A do versículo. Fala assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Engraçado que da última vez que eu vim pregar aqui também, o Senhor me trouxe esse versículo, mas hoje eu vou partir desse princípio. Se falar a respeito de soberba, de arrogância, o que temos escutado nos últimos dias aí são coisas que não têm agradado. A gente tem escutado aí pessoas que se apoderam do poder, que usufruem do poder para querer até parece serem deuses. Tudo que eles falam é algo que tem que ser determinado, tudo que eles falam é algo que tem que ser seguido e tem que ser forçado. Ninguém quer saber se você quer ouvir ou não. Então tem imposto isso à sociedade e tem prejudicado, em certa forma, o povo de Deus. Então lá em Isaías 2,17, Isaías 2,17 fala assim: a arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então o único, amados, que tem que ser exaltado é o Senhor Jesus. O resto é resto. O povo pode tentar se colocar, pode tentar se prontificar a ser mais, a arrogância, conhecimento, tanto entendimento, mas o único que pode ter alguma presunção, se formos colocar dessa forma, que o Senhor Jesus jamais é presunçoso, é o Senhor Jesus, que Ele conhece, Ele tem o poder, Ele detém o poder. Esse poder que esses homens obtêm hoje foi graças a Deus, porque Deus coloca quem Ele quiser lá, Ele permite as situações. Então eu creio que esse povo não tem enxergado isso, que se falam altos magistrados.
Então eu queria partir para você, queria que você fosse comigo até o livro de Amós. Vou estar lendo 6, do 1 ao 3. É interessante que domingo, na pregação, o pastor Fábio comentou um pouco sobre o livro de Amós. Então ele falou um pouquinho sobre o livro de Amós, aí já foi uma das deixas que eu falei, poxa, então, o senhor quer falar alguma coisa. Vamos ler um pouquinho aqui, fala assim: ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações ao quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos, ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência. Então temos visto que ultimamente, até pelo que eu tenho lido, a minha leitura semanal tem sido nos livros dos profetas, que eu tenho passado e meditado na palavra de Deus nesses livros, e tenho visto que muitas coisas que aconteciam naquela época vêm ciclicamente acontecendo nos dias de hoje. O homem na tua arrogância, querendo mais, cada vez mais, querendo ser o dono da verdade, cerceando a liberdade do povo, querendo se justificar por várias coisas. E aí Deus chamou um pastor, um homem, Amós, que era um pastor de ovelha, coletor de figos também, da cidade de Tecoa, para trazer uma palavra para o povo de Israel, tanto para as 10 tribos do norte, quanto para as 2 tribos do sul. Então ele é uma pessoa típica, uma pessoa simples do campo, uma pessoa que veio falar sobre a justiça social, onipotência de Deus e o juízo dele. Então o ministério dele durou cerca de 60 a 80 anos, nos reinados de Jeroboão II e Uzias. Então isso aí, para você ter um pano de fundo melhor, quando você tiver um tempinho na tua casa, você vai estudar no livro de 2 Reis 14, do Jeroboão II, Uzias no livro de 2 Reis 15 e 2 Crônicas 26. E a palavra de Deus fala a respeito, eu estudei um pouco a respeito desses homens aí. Esses homens eram, vamos falar por princípios, primeiramente de Jeroboão II. Esse homem era um homem que vinha de uma descendência, eu posso falar assim, de reis de Israel, e não é o Jeroboão que teve o primeiro Jeroboão, que era o filho de Nebate, que logo quando houve a divisão das tribos, ele pegou e foi com as 10 tribos para o lado do norte. Não é, esse Jeroboão era um rei que chegou a governar Israel, no caso, com a sede de Samaria, que era o reino do norte. Ele começou a governar ali porque estava tudo ocorrendo bem, as coisas haviam acontecido, estavam dando certo, vamos fazer uma colocação dessa forma. Então ele começou a oprimir o povo, começou a fazer tudo que o povo de Deus, tudo que não era para fazer, começou a desviar mesmo dos caminhos. E algumas coisas que, algumas guerras atrás, ele tinha perdido uma parte de Israel, e depois, por meio de guerra, o Senhor até ajudou, ele conseguiu reconquistar uma parte da Síria, que tinha sido tomado de Israel. Então esse homem, ele chegou a uma soberba que, puxa vida, estou ganhando, as coisas estão acontecendo, e o povo foi por esse lado. Aí Deus levantou um profeta, um pastor, para vir chamar a atenção desse povo. Então quando eu li aqui no início, o povo achava que era o melhor, para Deus era o melhor povo, mas estava fazendo pior do que as nações que Deus falava que não era para acompanhar, que Deus abominava. Então eles estavam sendo piores. A justiça social estava sendo jogada de lado, era o rico querendo mais, o pobre menos. Então eu vejo que Amós, ele veio falar sobre isso. Ele veio dar um alerta para o povo de Israel. Ele veio avisar que ia vir um julgamento. E interessante que nessa parte ele foi um contemporâneo de Jeremias e de Oséias, outros profetas também. E era o mesmo discurso, o mesmo falar, o mesmo agir.
falando sobre o juízo que viria sobre o povo de Israel. O povo não estava acreditando muito nisso. E é interessante porque esse rei se tornou soberbo. E eu vou falar agora um pouco sobre Uzias também. Uzias era um rei do reino do sul, que era abençoado. Ele era filho de um grande rei também. E dos descendentes dele vai vir Ezequias, vai vir vários. E ele era um rei abençoado até um certo ponto. Ele era um rei que era um rei inteligente, voltado para a agricultura. Era um rei que tinha alcançado grandes conquistas, retomado grandes partes que Israel tinha perdido. Ele era um rei que era inteligente, de certa forma, criar armas de guerra, armaduras. Então era um rei que, a olhos humanos assim, era top, era um rei bom. Mas a palavra fala que até que ele se tornou forte. Então muitas vezes o homem, ele começa humilde, começa buscando a Deus, começa fazendo a vontade de Deus, começa no mínimo ali, fazendo algo simples, até que ele se torna forte, até que ele se torna soberbo. Então o que temos visto ultimamente, essa soberba crescendo cada dia mais, e o povo não enxerga, o povo está se perdendo com isso, e cada vez vai pior. E vamos voltar um pouquinho, vamos ler um pouco Amós 5, eu vou ler do 18 ao 20, fala assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Olha que interessante. Então vemos que hoje em dia tem muitas pessoas falando, que venha o Senhor logo, que venha o Senhor para nos levar. Então esse tempo já tinha pessoas desse jeito também, no meio da opressão, no meio de coisas erradas que aconteciam. Então a única maneira de expressar, de sair, de fugir, de ter um alívio assim, seria que venha o dia do Senhor. Mas aqui já falava que o dia do Senhor não vai ser uma brincadeira não, o dia do Senhor vai ser um dia terrível. Então se você não tem buscado ao Senhor, não tem se preparado, como naquele tempo falava assim, o dia do Senhor vai ser uma coisa terrível. Quando fala um homem fugindo diante de um leão, já parou para pensar como é que é fugir diante de um leão? E aí você está fugindo de um leão que é um predador terrível, você vê nos filmes, aí você vê na África, aí de repente você dá de encontro com um urso. Imagina um urso americano, o perigo que é. Então não vai ser algo bom, não vai ser algo que possa pegar e trazer alegria. Puxa vida, vem o Senhor, vem o Senhor. O Senhor vir, tem que acontecer algumas coisas. Então que a pergunta que eu começo a fazer para você, que o Senhor tem colocado no meu coração, eu vou falar isso para você aqui, eu estou pregando para você, mas também isso é uma palavra para mim, é um espelho aqui na minha frente que eu estou falando para você. Tenho pensado muito nesses últimos dias, que estou de férias, fui obrigado a estar de férias, então estou em casa, na quarentena que o povo quer que fique, não sair de casa, então tenho aproveitado para ler a palavra de Deus, para buscar. O Senhor tem falado muito. E olha que interessante que eu descobri que Amós 5:24 foi um discurso usado no Martin Luther King, de um discurso que ele fez. Então desde aquela época a palavra de Amós é viva. Então é interessante isso. Uma das coisas que eu achei interessante, porque ele usou no sermão que ele deu, ele usou essa palavra, ele usou Amós 5:24. Então quer dizer, é algo cíclico que vem acontecendo, não é só lá antigamente em Israel. E sabemos que vai vir um juízo também sobre a nação. Vamos um pouquinho ler Oséias 6:3, voltar só um pouquinho. Interessante esses livros dos profetas menores, não menor pelo tamanho, mas pela atuação do tempo que ele atua. Fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então, amados, o que eu tenho para falar para você é que o Senhor vai vir. Não importa fazer o que eles querem fazer para adiantar, não vai adiantar. O Senhor vem no tempo dele.
vem julgar a nação, vem trazer um juízo. E desses livros, desses profetas, você quiser checar, você vai lá e vê que profecias que eram para a época aconteceram. E as palavras do Senhor, independente, querendo ou não, vai acontecer. Eu estava até numa meditação pensando na atual condição que estamos hoje da igreja e como estávamos há tanto tempo atrás, tempo que ficamos com liberdade para fazer tudo que podíamos fazer culto de madrugada, vigília, tudo no meio da rua, podíamos falar de Deus a qualquer momento, em todo momento, tete a tete, pessoa a pessoa, e estamos nessa condição. Eu tenho buscado a direção do Senhor, tenho clamado para o Senhor, e o Senhor tem colocado algo no meu coração. Eu vou falar hoje, pode ser uma palavra muito simples, uma palavra amável, uma palavra de conforto, mas eu creio que a igreja errou. E o Senhor está tendo esse período para dar tipo uma disciplina para a igreja. A igreja errou em muitos fatores, errou na falta de amor, na falta de caridade, errou na falta de falar do amor de Deus para as pessoas, errou usando o que não era para usar de forma errada. Eu falo na igreja mundial, não estou falando em igreja local, estou falando na igreja mundial, mas isso serve um quinhão para cada um de nós. Usando situações, usando coisas para tirar dinheiro do povo, para falar coisas que Deus não falou, para mandar coisas que Deus não mandou. Então comece a pensar, eu comecei a meditar sobre essa situação em que a igreja se encontra hoje. Eu falo a igreja no mundo se encontra. Então eu creio que Deus está nos pegando e dando uma chacoalhadinha assim, ó. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que dava esperança para você antigamente? Como diz lá em Lamentações. O povo precisou passar por situações difíceis, situações improváveis para se arrepender e voltar para Deus. Então hoje acontece da mesma forma. Eu creio que esse tempo, para que vamos usar esse tempo, amados? Vamos usar esse tempo para entender o que Deus quer de cada um de nós, nos colocar, nos posicionar para estarmos mais firmados com Deus. Eu venho me colocar também no lugar de igreja. O que eu poderia ter feito, não fiz. O que eu poderia ter corrido atrás, não corri. Às vezes a gente acaba no dia a dia deixando mais as coisas de Deus de lado e buscando as coisas da sua vida. Vou falar para você, não é pecado você correr atrás de querer melhorar, de querer alcançar uma posição na empresa, de querer buscar algo, mas como diz a palavra de Deus, assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para as demais coisas serem acrescentadas. Não adianta você ficar nessa de querer buscar primeiro o mundo, e aí o que vai acontecer? Você vai se tornar mundo. Interessante também que o pastor Fábio citou algo domingo, quem estava percebeu a secularização da igreja. Então muitas coisas, não estou falando aqui questão de uso, de costume, estou falando de questão de que pessoas, para obter algo, elas acabam colocando algo que não está na palavra de Deus. Então, amados, você pode fazer o que você quiser da tua vida, mas vai vir um juízo sobre isso. Assim como esse profeta pregou 60, 80 anos para o povo de Israel. Parecia que não ia chegar nunca. Parecia que a opressão cada dia mais estava crescendo. Deus não mandou apenas um profeta, mandou vários profetas para falar a respeito da situação. Alguns se arrependeram, um remanescente, mas muitos não se arrependeram. Aí veio depois a destruição de Samaria pela conquista dos assírios, e mais para frente o reino do sul foi conquistado por Nabucodonosor da Babilônia. Então houve um castigo, houve um juízo sobre esse povo. Então cabe a nós, como igreja, eu posso falar, eu sou igreja, não, mas você é igreja, mas você tem que se reunir. Você não é uma igreja sozinho, somos um organismo. Então temos que nos conversar, temos que estar juntos, temos que buscar a direção de Deus, temos que estar orando pela igreja, temos que estar clamando. Eu sei que foi feito um jejum há uns dias atrás, foi feito para trazer paz, para trazer prosperidade, não, tem que trazer arrependimento.
A igreja tem que se arrepender. A palavra de Deus fala para clamar e Ele vem em nosso socorro. Eu vou falar para vocês, eu tenho pensado, tenho meditado, Deus tem tocado muito profundamente no meu coração. Muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Então eu quero estar preparado para quando estiver pronto esse momento, que Deus vai abrir, eu creio. 1, 2 semanas, eu creio que Deus vai abrir as portas. Porque o homem não pode fazer nada que Deus não queira. Então essa é a permissão de Deus. Eles acham que a votação que eles fizeram rendeu alguma coisa, não rendeu é nada. Deus só está deixando eles. Eu vou deixar vocês ir até um determinado lugar, depois quando eu quiser eu puxo aqui, aí vocês vão ver o que é. Então eu creio que é mais um momento de preparação da igreja. Vou ler, já que voltar um pouquinho no livro de Oséias 14, 9. Olha que interessante. Tão real essa palavra, olha que interessante. Fala assim: quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então olha aí, você tem uma posição, você tem que se posicionar, você tem um caminho a seguir, agora vai de você. Os caminhos do Senhor são retos e justos. Agora os que transgridem as leis, os que fazem tudo contrário ao que o Senhor tem falado, vão acabar caindo. E é interessante que você estuda a palavra de Deus e você vê que nenhuma das palavras de Deus, fala a palavra viva de Deus, tudo que foi falado, nada caiu por terra. Tudo que foi falado se cumpriu. E eu creio que vai se cumprir. Em Atos 2, vamos lá para um pouquinho, Atos 2, 17. Olha que interessante. Profecia, 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Então é aqui um cumprimento da profecia de Joel 2:28. Então aqui quando acontece isso em Atos é um cumprimento da profecia. Deus falando, Deus derramando do Espírito Santo dele para te instruir, para te guiar, para te direcionar a fazer a melhor escolha, a buscar o melhor jeito de agir. Eu tenho uma certa relutância em falar de Deus para os meus irmãos, não que eu não tenha falado já, mas é que falar para pregar para parente é difícil, viu? Quanto mais você fala, eles enxergam a mudança na sua vida. Quando você pensa que eles vão fazer alguma coisa, eles vão totalmente para o lado errado. Então é interessante porque o Senhor é misericordioso e a misericórdia do Senhor tem se estendido de forma sobrenatural. Vamos lá para 2 Pedro 3, 8. Olha que interessante. Então nisso eu lembrei, agora eu vou mandar esse versículo para minha irmã, vou mandar o capítulo 3 inteiro para ela. Fala, lê só um pouquinho, depois você comenta comigo. Segunda Pedro 3. Fala assim: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, que muitas vezes a pessoa que não tem um Deus, a pessoa fica falando, isso aí desde a idade do meu tataravô, que vai falando que Jesus vai voltar e nunca volta, e tantas coisas aí, isso aí acaba sendo uma balela. Tem muitas pessoas que pensam desse jeito. Meu cunhado mesmo pensa dessa forma, então o espiritismo dele, ele acha isso. Mas é interessante porque eu vou ler um pouquinho aqui,
Fala assim: amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças. Estou começando a ler no 1. E a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que, de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que interessante. O Senhor não veio ainda porque Ele quer que todos se arrependam. Então, de novo, o discurso: arrependam-se, arrependam-se, arrependa-se, igreja. Eu falo igreja mundial, arrependa-se, igreja no geral. Não quis falar, eu falo a igreja no geral, arrependa-se, a igreja, arrependa-se. Vê que passo está andando, o que fez. A palavra de Deus fala que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então vê onde você parou, onde você esqueceu de buscar, onde você esqueceu de fazer, e retorne para o Senhor. Vem, Ele está de braços abertos. E Ele vai voltar. Como um relâmpago, eu vim até cantando hoje com a Juju no carro, como um relâmpago que se mostra no Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então minha mãe, meu pai cantavam muito esses corinhos da igreja. Então é interessante porque Ele vai voltar, como diz a profecia, as escrituras aqui, como você viu, Joel 2,28 se cumprindo em Atos 2,17, vai se cumprir, o Senhor vai voltar, não importa quem queira, quem não queira, o Senhor vai voltar, e o Senhor quer levar uma noiva restaurada. E olha que interessante, muitas pessoas, eu vi um pregador falando essa semana, e olha que interessante, muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, mas no Apocalipse 3 já tem algo tremendo e maravilhoso. Olha, boas notícias: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, se você tem buscado ao Senhor, se você tem clamado pelo Senhor, se você tem se posicionado, tem buscado o Senhor, você é uma bem-aventurado. Saiba que o Senhor virá para buscar a noiva. E nada vai poder impedir, não adianta. Tem muitas teorias aí por fora que falam que está preparando isso, preparando aquilo, fazendo aquilo. Não interessa, não importa. Você pode fazer o que quiser, vocês podem fazer o que quiser. Mas quando Ele vai voltar, quando for a hora dele. Ninguém sabe, como foi falado em 2 Pedro aqui, um dia para o Senhor pode ser 1000 anos, então você não sabe, mas esteja posicionado, esteja prevenido. Eu gostaria de encerrar agora orando pela tua vida, pela vida de vocês. Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome, ó Pai, por permitir estar aqui trazendo uma palavra, ó Pai, que possa estar adentrando os corações, ó Pai, e fazendo a diferença, ó Pai, nessas vidas, ó Pai. Teu Espírito Santo venha tocar cada pessoa que se encontra enfraquecida, ó Pai, desfalecida mesmo, ó Pai, pelas situações da vida que tem tentado colocá-la prostrada, ó Pai Santo, e que ela possa se erguer em Ti, ó Pai Santo, pois Tu fortalece os joelhos trópegos, ó Pai Santo.
Eu peço, ó Pai, que Tu venhas de forma sobrenatural, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, estar inundando os lares, ó Pai, estar trazendo a Tua paz que excede todo o entendimento, ó Pai, estar trazendo o Teu consolo, o Teu conforto, ó Pai, a Tua cura, ó Pai, e está declarando aqui, ó Pai, que nada pode impedir a Ti, nada pode impedir a Tua vinda, ó Pai. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ó Pai Santo. Eu creio, ó Pai. Então, ó Pai, tudo é Tua permissão, ó Pai Santo. Nada pode impedir, ó Pai. Como diz a Tua palavra, a porta que Tu abres, ninguém fecha, e a porta que Tu fecha, ninguém abre, ó Pai. Só Tu tem a chave, só Tu podes fazer, ó Pai Santo. Então eu peço, ó Pai Santo, que o Teu Espírito Santo venha constranger corações, ó Pai, e que possamos cada dia mais se voltar para Ti, ó Pai, e ouvirmos, ó Pai, o que Tu tens para nos falar, ó Pai, o que Tu tens para nos direcionar, ó Pai, qual caminho devemos seguir, ó Pai, como devemos agir, ó Pai Santo. E eu creio, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai Santo, eu creio em Ti, ó Pai Santo. Tudo isso peço e agradeço no santo nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e tenha uma boa noite. Amém. Em nome de Jesus. Aquele que em poder sustenta todo o universo e o controla meramente por palavras. Aquele que nas mãos possui as chaves dos portões, que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Aquele que por nos amar em homem veio se tornar e nos tirar da escravidão das trevas. Aquele em cujo reino estamos, onde a água flui perene, glória seja dada eternamente. Jesus, Rei soberano, sobre o diabo triunfou, pra nós a liberdade, a vitória conquistou. A glória seja dada a Jesus Cristo, a glória seja entregue a Jesus Cristo. Não há quem possa resistir à autoridade de Jesus. Poder, louvor e glórias são de Cristo, Senhor. Aquele sustenta todo o universo e o controla meramente por palavras. Aquele que nas mãos possui as chaves